Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encaminhou à CPMI dos atos do 8 de janeiro a determinação do envio e compartilhamento das imagens do Palácio da Justiça. Vale lembrar que o ministro da pasta, Flávio Dino, havia dito que só enviaria essas imagens aos parlamentares com autorização do Supremo Tribunal Federal. Yasmin, essa decisão acabou de sair, né? Ou seja, as imagens do Ministério da Justiça, que foi uma requisição, na verdade, foi uma determinação da CPMI, e a CPMI tem essa autoridade legal para requisitar informações. Flávio Dino não cumpriu essa determinação, extrapolou as 48 horas dadas pela CPMI e disse que isso só aconteceria com autorização do Supremo Tribunal Federal, numa alegação, seja para ganhar tempo ou não, ou para ter o atendimento do Supremo, mas essa decisão agora já está tomada, Yasmin? Tá sim, Piotr. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o Ministério da Justiça pode encaminhar diretamente aqui para o Congresso essas imagens que foram solicitadas pela CPMI do 8 de janeiro. Primeiro, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. É notícia de última hora. Acabamos de receber esse despacho do ministro Alexandre de Moraes, que diz justamente que autoriza que o Ministério da Justiça encaminhe essas imagens tanto do circuito interno quanto externo de segurança do Palácio da Justiça à Comissão Parlamentar de Inquérito. Nessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes ainda determina o seguinte, que autoriza o fornecimento dessas imagens diretamente, como eu disse, do Ministério da Justiça para a CPMI, que não precisa passar por um trâmite, vamos dizer, por um trâmite, enviar para uma outra pessoa e depois essa outra pessoa à Justiça, depois enviar para a CPI. Não, pode enviar diretamente para a CPMI do 8 de janeiro, e o ministro Alexandre de Moraes também pede que sejam oficiados o presidente da CPMI, no caso o deputado federal Arthur Maia, e também o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Por que essa repercussão, vamos dizer assim? Porque antes do recesso parlamentar, uma primeira tentativa foi feita. Os parlamentares da CPMI do 8 de janeiro solicitaram essas imagens do circuito interno e do circuito externo do Palácio da Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não conseguiram sucesso, não tiveram sucesso. Na semana passada, no retorno dessas atividades, o deputado federal Arthur Maia, que é o presidente da CPMI, deu 48 horas para que Flávio Dino oferecesse, repassasse essas imagens. O que Flávio Dino disse, o ministro da Justiça? Que não repassaria essas imagens diretamente, porque eram imagens que se tratavam de imagens que estavam ali inclusas em investigações que estavam em andamento e que precisaria de uma autorização da Justiça. Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, dá essa autorização. E vale lembrar, Piotr, parlamentares da oposição já tinham acionado a Procuradoria-Geral da República justamente contra o ministro da Justiça por não ter encaminhado aqui para o Congresso Nacional essas imagens. O que eles alegam? Que ele estaria cometendo crimes como, por exemplo, prevaricação e até retardando uma possível investigação aqui do Congresso Nacional, mais especificamente do Supremo Tribunal, da CPMI, melhor dizendo, do 8 de janeiro. Mas fato é, agora essas imagens efetivamente vão chegar. A gente tem, inclusive, uma manifestação do Ministério da Justiça que já foi acionado sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Vou ler rapidamente aqui para a nossa audiência, Piotr. O Ministério da Justiça já tomou conhecimento da decisão do ministro Alexandre de Moraes a respeito das imagens do 8 de janeiro e agora vai acionar a Polícia Federal para enviar essas imagens. Tão logo seja feito, o Ministério vai avisar que essas imagens já foram repassadas à imprensa, ou seja, amanhã tem reunião da CPMI. Pode ser que eles já tenham essas imagens? Pode, porque agora já está liberada. O Supremo Tribunal Federal já autorizou que essas imagens cheguem aqui ao Congresso Nacional. Amanhã, então, Yasmin, só para lembrar, amanhã tem sessão da CPMI, é isso? Amanhã, terça-feira. Amanhã tem sessão da CPMI, inclusive parlamentares avaliam que é uma sessão importante, porque vai ouvir o ex-secretário de Segurança Pública aqui do DF, Anderson Torres. Ele, inclusive, foram 17 requerimentos pedindo essa vinda dele aqui e os advogados, a defesa de Anderson Torres, viu, Piotr, já antecipou, os advogados anteciparam que ele pretende sim falar durante essa oitiva, responder às perguntas dos parlamentares, mas eles também pediram
pediram um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para que Anderson Torres se mantenha em silêncio, porque caso eles avaliem que pode ter alguma pergunta que o incrimine, ele não deve responder. Mas a avaliação dos advogados de Anderson Torres é que sim, ele vai responder todos os questionamentos, porque tem coisas a apresentar. Vale lembrar, Anderson Torres está cumprindo medidas cautelares, ele ficou preso por conta dos atos do 8 de janeiro, por suposta negligência, omissão por parte dele, já que ele era secretário de Segurança Pública aqui da capital do país. Agora, deixou a prisão, onde ele ficou no batalhão da Polícia Militar, agora está em casa, tornozeleira eletrônica, cumprindo uma série de medidas cautelares, e amanhã os parlamentares aguardam ele aqui na CPMI do 8 de janeiro. Muito obrigado, Yasmin. Vários juristas apontavam irregularidades na prisão, inclusive de Anderson Torres, por tanto tempo assim. Há quem questione, inclusive, o porquê da prisão, mas depois a manutenção da prisão, que só foi relaxada diante de todas essas medidas cautelares, né? Inclusive o uso de tornozeleira. Agora, voltando só à questão das imagens aí, que agora há sim uma autorização, e Yasmin Costa nos trouxe isso em primeira mão lá diretamente de Brasília. O ministro Alexandre de Moraes determinou sim que essas imagens podem ser levadas à CPMI, que já tinha feito essa requisição ao tribunal, ao ministro da Justiça, ao Ministério da Justiça. O ministro Flávio Dino disse que não enviaria, só com autorização do Supremo Tribunal Federal. Essa autorização já existe. Agora, como tem reunião amanhã da CPMI, e se o Ministério da Justiça é cioso, e suponho que seja, não há por que imaginar o contrário, né? Cioso da preocupação em esclarecer tudo o que aconteceu de fato no dia 8 de janeiro deste ano, agora de 2023, esse compêndio de imagens já está prontinho. Agora que a autorização já envia a CPMI, que tem sim prerrogativa para requisitar essas imagens, que tem sim autoridade jurídica para poder analisar essas imagens. De qualquer forma, o Ministério da Justiça reclamou que só faria isso com autorização do Supremo, que acabou de fazer. Então não tem por que demorar muito tempo para essas imagens chegarem, não. Já devia estar num pacotinho, só esperando, que o ministro da Justiça alegou que poderia influenciar alguma investigação, então dependia de autorização do Supremo, que já existe. A Yasmin já deixou isso muito claro, por parte, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes.